Então, o que é um gráfico? O gráfico é uma forma não discursiva, não textual, de apresentar informações. E a gente apresenta essas informações de um modo onde o dado central, né, o dado estatístico, ele ganha destaque. Então, ele é uma forma não discursiva de apresentar dados estatísticos. O objetivo principal dos gráficos é de produzir uma impressão mais rápida e viva daquilo que eu quero estudar, de uma maneira mais atraente, mais visual. E causa sempre uma melhor impressão visual do que um texto escrito, do que uma formatação de um texto. Por isso ele é bastante utilizado na mídia, por exemplo, em reportagens, né, tanto em jornal televisivo quanto a parte escrita, né? Ele é bastante utilizado. Os gráficos eles têm que ter sempre algumas características que têm que ser obedecidas. Eles têm que ser extremamente claros, simples e representar a verdade. Então, simplicidade, clareza e veracidade são requisitos e características fundamentais a todos os gráficos. A BNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela apresenta algumas normas para confecção de gráficos e tabelas. Em tabelas ela é um pouco mais rígida, mas na parte de gráficos a BNT é um pouco mais flexível. Até porque um gráfico é um desenho e ela deixa um certo grau de liberdade para o pesquisador elaborar o gráfico conforme um senso estético individual. Mas algumas normas precisam ser respeitadas. Então eu apresento aqui para vocês as principais normas da ABNT. Primeiro, um gráfico deve facilitar a interpretação dos dados para um leigo. Então quando você faz um gráfico, o ideal é que você teste esse gráfico, apresente, mostre lá para o seu irmão mais novo, para um leigo, e verifique se ele entendeu o gráfico que você fez. Se ele não entendeu, é porque o gráfico ainda não está bem feito. Segunda norma, não há a necessidade de colocar título no gráfico, se na mesma página já existir uma tabela correspondente que tenha título. Aí não há obrigatoriedade de repetir o título no gráfico. Porém, há a necessidade de colocar título se a tabela correspondente não estiver na mesma página. O que eu faço? Eu geralmente faço o seguinte, eu boto o título na tabela e boto o título no gráfico. Colocando o título nos dois, independente da página que eles situem, eu estou respeitando as duas regras. Então, sempre coloco o título nas minhas tabelas, lembrando que a ABNT diz que tabela tem que ter título na parte superior, e a ABNT também diz que título de gráfico é colocado embaixo do gráfico e não acima. Então, essa é uma norma importante. Todos os gráficos devem ter o título colocado abaixo, porque ele é considerado uma figura. Então, num artigo científico, num texto científico, o título é colocado abaixo do gráfico e não acima. O senso estético individual determina o espaço do gráfico, largura versus altura. Então, se você vai colocar um gráfico dentro de um texto, dentro de um artigo, não coloque ele mais ou no canto direito ou só no canto esquerdo. Procure centralizar, ocupar toda a largura do papel, para que ele não fique desproporcional dentro do seu artigo, dentro do seu trabalho. Procure botar um pouco de senso estético, né? Centralize, ocupe os espaços de uma maneira mais ideal. As colunas, barras, linhas e áreas gráficas devem ser ordenadas de modo crescente ou decrescente, você escolhe. Mas a ordem cronológica prevalece. Então, se você faz um gráfico de colunas, e as colunas têm alturas variadas, você começa pela coluna mais alta e vai decrescendo até a coluna mais baixa. Ou então começa pela coluna mais baixa e vai colocando as colunas subsequentes até a mais alta. Agora, você não muda a ordem das colunas se ela estiver se referindo a, por exemplo, anos ou meses, para você não tirar a ordem cronológica do seu gráfico. Então, a origem dos gráficos, eles aparecem elaborados dentro do diagrama cartesiano, né, que foi objeto de estudo já de muitos de vocês lá no segundo grau. Vamos relembrar então como é que funciona o diagrama cartesiano. Ele tem um eixo X, que é o eixo das abscissas, onde geralmente a gente coloca os valores da variável que a gente quer estudar. E um eixo Y, que é o eixo das ordenadas, onde a gente bota geralmente a frequência, o número de repetições dos valores da variável que a gente quer estudar. Então, o diagrama cartesiano ele tem 4 quadrantes. O primeiro, que é onde a gente coloca os gráficos, também tem o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. A gente elabora os gráficos no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então, existem vários tipos de gráficos. Eles são classificados e agrupados em tipos, né? Nós temos os diagramas, que são gráficos geométricos. Temos os cartogramas, que são gráficos relacionados a mapas. E temos os pictogramas, que são gráficos no qual constam figuras. Então vamos a partir de agora ver os principais tipos de gráficos. Começando pelos diagramas. Temos o gráfico em linha ou em curva, o gráfico em colunas ou em colunas ou barras múltiplas, em setores, que é um dos mais utilizados, o pessoal chama de gráfico de pizza, né?
mas o termo técnico é gráfico em setores, ou gráfico circular, também pode ser chamado assim. Não é ideal você colocar o nome gráfico de pizza num trabalho científico. Coloque ou setores ou gráfico circular. E temos também os diagramas de dispersão. Então, vamos ver os exemplos de gráficos para que vocês tenham uma noção desses exemplos, né? Então, gráfico em linha ou em curva. Então, eu tenho aqui no eixo X os meses do ano, uma ordem cronológica, e no eixo Y o volume de vendas de automóveis em cada um desses meses. Então, verifiquem que eu botei a variável de estudo no eixo X e a frequência no eixo Y. E eu acrescento pontos em cada um desses meses, que seria o volume de vendas em cada mês. A gente verifica que, unindo os pontos, a gente tem uma linha ascendente. Essa linha ascendente me mostra que o volume de vendas está ampliando, né? Está se elevando do início do ano até o final do ano. Então, o gráfico de linhas tem essa propriedade, dá essa visão mais fácil, né, para um leitor do que simplesmente eu apresentasse todos os dados mês a mês na forma de números dentro de um texto escrito. Então, a simplicidade e a clareza do gráfico facilitam muito a compreensão de um leitor. O gráfico em linha ou em curva, ele sempre tem essa proposição. Ó, você bota o que você quer estudar no eixo X e a frequência no eixo Y. Aqui eu tenho uma tabela correspondente a um gráfico. Eu coloco o número de matrículas, que seriam as repetições, no eixo Y, e os anos no eixo X. Então, estou estudando aqui as matrículas iniciais no colégio, nos anos de 90 até o ano 2000, e o número de alunos matriculados. Então, coloquei nos gráficos e formei aqui um gráfico de linha, exatamente igual ao apresentado no slide anterior. O gráfico em coluna, ele é apresentado, agora não unindo os pontos na forma de uma linha, mas sim formando barras, ó, aqui elas estão dispostas. Eu coloco a utilização de retângulos, né? Pego aqui uma tabela correspondente, ó. O gráfico fala sobre uma indústria qualquer, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde eu tenho padrão A, padrão B, padrão C, padrão D, é o tipo de peças fabricadas. E ao lado a quantidade de peças fabricadas. Padrão A, 7 peças, padrão B, 5 peças, padrão C, 10 peças e assim por diante. O somatório das frequências deu 43 peças. Depois eu posso distribuí-las num processo gráfico, né? Onde eu coloquei no eixo X os tipos de peça, de A até G. E no eixo Y, as repetições, as frequências. Então verifique que o retângulo mais alto é o de peças C, porque eu tenho 10 peças fabricadas. E o retângulo mais baixo é o de peças G, onde eu só tenho 3 peças fabricadas. Se eu quiser fazer a disposição dessas colunas em ordem crescente, eu também poderia fazer, não estaria errado. Se eu quisesse fazer em ordem crescente ou decrescente, fica a seu critério. Porém, não é errado colocar fora da ordem, né? Porque eu decidi colocar em A, B, C, D, E, F, G, porque nessa empresa o padrão das peças ela tem uma certa complexidade. As peças A têm menor complexidade do que as peças B, do que as C e assim por diante. Até a peça G tem maior grau de complexidade. Então elas foram distribuídas no eixo X pelo grau de complexidade de confecção. O gráfico em colunas mostra agora, por exemplo, o movimento de veículos em em duas determinadas praças de pedágio. Então, nas cidades de Juiz de Fora e de Três Rios. Então, verifique que no mês de janeiro passaram mais veículos em Juiz de Fora do que em Três Rios. A diferença em favor de Juiz de Fora é de 300 veículos. Então, em Juiz de Fora passaram 300 veículos a mais. Eu coloco isso no gráfico, no mês de janeiro, deu uma barra aqui na altura de 300. No mês seguinte, no mês de fevereiro, a diferença foi de 480 veículos. Essa diferença aumentou. No mês de março, passou para 600 veículos, aumentou mais ainda. Já no mês de abril, houve uma inversão. Passaram menos veículos em Juiz de Fora do que em Três Rios. Logo, você observa que ficou negativo aqui no gráfico, porque o gráfico está mensurando a diferença entre Juiz de Fora e Três Rios. Então, temos um valor negativo aqui, em favor da cidade de Três Rios. No mês de maio aconteceu a mesma coisa, também deu um valor negativo, 510 negativo, e já no mês de junho inverteu, porque em Juiz de Fora tem 400 veículos passando no pedágio, enquanto em Três Rios só tem 100. Então 350 positivo. Um outro gráfico bastante comum, empregado em artigos científicos, é quando a gente apresenta a média e o desvio padrão. Então vejam esse gráfico aqui, ó, gráfico em colunas com desvio padrão. Então eu apresento aqui, ó, figura X,
eu boto uma numeração para essa figura e escrevo gráfico de barras com os valores médios e desvio padrão das alturas de estudantes de uma faculdade X. São valores fictícios, valores que eu inventei. Vejam que o título está colocado abaixo. Essa é a norma da ABNT. Toda vez que você colocar um título no gráfico, fica abaixo. Claro que nada impede que eu possa escrever aqui dentro do quadro algum subtítulo, por exemplo, alturas. Posso escrever, não há problema nisso. Por quê? Porque faz parte do desenho. O que está dentro desse quadro aqui, ó, faz parte do desenho e a ABNT te dá uma certa liberdade. Agora, há a obrigatoriedade de colocar o título abaixo. Então vejam que aqui eu coloquei 4 cursos da área da saúde, medicina, odontologia, farmácia e nutrição, e a altura das barras representa a altura média dos estudantes desses cursos. E coloquei aqui uma linha acima que mostra o desvio padrão. Ó. Então a gente verifica que o desvio padrão no curso de nutrição é bem maior do que no curso de odontologia. Indica que a altura média dos alunos de nutrição ela é baixa em relação à odontologia, mas também indica que o desvio padrão é grande. O que significa que não necessariamente todo aluno de nutrição é baixo, mas sim que existem alunos muito baixos que podem estar puxando o cálculo da média para baixo. Lembre-se que a média é influenciada por valores extremos. Logo, essa média representa muito pouco o curso de nutrição. Enquanto a média dos alturas de odontologia, a média de altura desses alunos, ela é bem maior do que o desvio padrão. Indica que a média ela é melhor conhecida. Ela representa com mais fidelidade esse grupo. Os gráficos em barras, eles na verdade representam a mesma coisa que o gráfico em colunas, só que é uma inversão de eixos. Eu coloco a variável de estudo no eixo Y e as frequências no eixo X. Então, na verdade, é como se eu pegasse um gráfico de colunas e deitasse esse gráfico. Formei o gráfico de barras horizontal. O próximo gráfico é o gráfico em colunas múltiplas, onde eu pego duas variáveis e coloco elas unidas, lado a lado. Pego, por exemplo, aqui, volume de vendas de veículos por empresa, né? Pego a Volkswagen e a Fiat. Para o ano de 99, eu botei aqui em azul a Volkswagen e em roxo a Fiat. Fiz isso para 99, para 2000, para 2001, para 2002, para ver um comparativo entre as duas empresas quanto ao volume de vendas. Aqui são dados fictícios, evidentemente, mas vocês podem ver que as barras estão grudadas para obedecer a ordem cronológica. Esse é o gráfico em coluna, o gráfico de barras múltiplas. O gráfico em setores, que o pessoal chama muito de gráfico de pizza, né? Ele tem esse aspecto aqui, ó. Ele tem um formato circular, onde você parte esse gráfico, parte esse círculo, né? Proporcionalmente à representatividade desses dados. Lembre que um círculo tem 360 graus, metade do círculo tem 180, um quarto do círculo tem 90 graus. Então, hoje, atualmente, a gente não faz mais esses gráficos na mão, não utiliza transferidor para montar os gráficos, a gente usa o Excel, o Microsoft Excel para fazer gráficos, que é uma ferramenta bastante poderosa para confecção de gráficos. Então aqui tem um exemplo de um gráfico mostrando especialidades médicas que mais sofrem processos por erros cirúrgicos. Então a gente vê que a área de ginecologia e obstetrícia tem essa participação aqui, ó. Depois a cirurgia plástica tem essa participação aqui, e assim por diante. Aí a gente pode identificar qual é a área que tem maior incidência de erros e a área que tem menor incidência de erros. Aqui é só para ilustrar o que se fazia antigamente, que era montar uma tabela de frequência, por exemplo, esportes prediletos pelas pessoas que praticam esportes, né? Futebol, vôlei, basquete, natação. Você tinha aqui a frequência, 160 pessoas, 120 pessoas, 60 pessoas, numa amostra de 400 pessoas. E a frequência relativa, o percentual de pessoas correspondentes a cada cada um desse total de 400. Então, 160 pessoas é 40% de 400, enquanto 120 pessoas é 30% de 400. Então, montei uma frequência relativa, uma coluna de frequência relativa. Essas frequências relativas, elas são utilizadas depois aqui abaixo, ó, e são multiplicadas por 3,6, ou seja, multiplica por 360 e divide por 6. E vai dar a quantidade de graus que vai ser utilizada e monta-se então o gráfico. Mas hoje, em virtude do Excel, isso não é mais empregado. A gente utiliza sempre a ferramenta do Excel para elaboração de gráficos. O diagrama de dispersão será utilizado basicamente nas aulas futuras sobre correlação e regressão. Mas eu posso pegar duas medidas quantitativas e colocá-las em dois eixos e montar um diagrama de pontos. O cartograma nada mais é do que a representação de um mapa junto a um gráfico. Então aqui eu tenho o mapa do Brasil, as regiões estão pintadas em cores diferentes, indicando as regiões brasileiras. Então esse é um cartograma. Aqui eu tenho um outro cartograma que mostra a taxa de mortalidade infantil
por 1.000 nascimentos em regiões brasileiras, mostrando as regiões que têm maior taxa de mortalidade infantil e as que têm menor taxa de mortalidade infantil, que se concentram na região sul e sudeste com as menores taxas. Aqui é um outro cartograma mostrando a diferença, né, da produção de petróleo em várias regiões do mundo, onde a gente vê que no Oriente Médio é a maior concentração de produção de petróleo e na América do Sul é onde existe a menor concentração de produção de petróleo. Então o cartograma mostra isso. Aqui um outro cartograma mostrando o percentual de casos de hepatite A sobre a população residente. Então a gente verifica que onde tem esses círculos maiores é onde tem maior volume de casos registrados, né? Então a gente vê aqui nas regiões norte, nordeste, um pouco da centro-oeste, o norte de Minas, ali o Vale do Jequitinhonha, onde a gente encontra então a quantidade maior de casos de hepatite A. Então o cartograma mostra isso. O pictograma, ele mostra, na verdade, um processo gráfico no qual constam figuras. Então eu estou mostrando aqui a quantidade de pessoas, o crescimento populacional, ó, mostrando que na região norte tem um volume menor de pessoas. Na região sudeste do Brasil, um contingente maior de pessoas, né? Seguido da região nordeste, depois da região sul. Aqui um outro pictograma mostrando a quantidade de florestas queimadas, né? De queimadas florestais nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Então, aqui aparecendo um decréscimo na quantidade de queimadas. Esses dados aqui não são do Brasil, são de Portugal. Então, por isso apresenta essa redução significativa. Talvez até porque não tenha mais floresta para queimar. Um outro pictograma mostra aqui, ó, o aumento da produção no eixo dos anos, né, de 92 até 97, produção de grãos. Então se coloca aqui uma espécie de uma semente, né, uma árvore de uma semente, mostrando a evolução do crescimento. Então se eu quero saber qual foi o aumento de produção entre 96 e 97, basta fazer a diminuição dos dados de 97 pelos dados de 96. Então acho a resposta. Um outro pictograma mostra aqui um comparativo entre salas de aula, por exemplo, no grupo de pessoas com 14 anos, se tem mais meninos ou meninas. Então verifica que tem mais meninos, porque cada quadrinho representa um conjunto de 4 pessoas. Um outro pictograma mostra a cor predileta de alguns alunos, né? Então 11 alunos responderam azul, então a cor predileta seria o azul. Então o pictograma fala bastante. Aqui numa pastelaria mostra o volume de vendas de sucos de laranja. Então, você descobre que no mês, na sexta-feira, o dia da semana sexta-feira, é quando o maior volume de vendas, enquanto que na terça o volume de vendas é menor. Então, o pictograma mostra bastante isso. Outros gráficos especiais que aparecem com frequência nos estudos são o polígono de frequência acumulada, que foi proposto por esse sujeito aqui, o Galton, que foi um estatístico inglês, nascido na cidade de Birmingham. Ele era filho de banqueiro, uma família bastante abastada, mas ele resolveu estudar estatística, ele também era antropólogo, e estudou muito estatística e deu uma contribuição, que é a formulação do polígono de frequência acumulada, onde se bota uma variável de estudo no eixo X e a contagem percentual no eixo Y. Então esse gráfico sempre vai formar uma linha ascendente, que só vai terminar quando bater em 100%. Então isso é o ogiva de Galton, ou polígono de frequências acumuladas. Temos também o gráfico Stan and Leaf, que é um gráfico que não é mais utilizado, ele é mais antigo, que é o gráfico tronco e folhas, onde eu pego um conjunto de números, coloco-os em ordem, por exemplo, de uma maneira ordenada, e monto o gráfico tronco e folhas. Aqui no exemplo, eu pego um grupo de pessoas que vão de 13 até 72 anos de idade, e organizo por faixas etárias, a faixa etária dos 10 aos 19, dos 20 aos 29, dos 30 aos 39 e assim por diante. Então, o primeiro tronco seria o primeiro dígito da idade, e a folha seriam os segundos dígitos. Ó, então, tronco 1, idade de 13, 14, 15 e 15. Já no tronco 3, que é o tronco que tem maior quantidade de pessoas, eu tenho as folhas 3, 5, 6, 7, 9 e 9 de novo. Então, aqui onde eu tenho maior quantidade de folhas seria o tronco com maior quantidade de pessoas. Esse é um gráfico que está em desuso em virtude da apresentação gráfica não ser tão bonita, não é tão atraente. O gráfico polar, ele é utilizado quando tem medidas cíclicas. Essa figura mostra o índice pluviométrico na cidade de Recife. Então eu começo com o centro, o valor 0, boto um eixo, onde eu tenho o volume de chuvas, e eu começo com o mês de janeiro, um determinado volume de chuvas. Em fevereiro choveu mais, então uno a linha. Em março, menos. Em abril, mais. Em maio, mais ainda. Veja que é como se fosse uma roda de bicicleta, e eu estou marcando nos raios dessa roda a quantidade de chuvas.
Tem alguns meses que choveu tanto que ultrapassou a esfera da roda, e alguns meses choveu tão pouco que ficou próximo do centro. Então, quando eu estou medindo dados cíclicos, o gráfico polar é um gráfico especial em estatística, pode ser útil nessas situações. O gráfico boxplot é um gráfico também para estudos científicos. Ele é sempre elaborado usando medidas de ordenamento, colocando sempre o valor mínimo como ponto menor e o valor máximo como ponto mais alto. E os percentis 25, 50 e 75 como medidas intermediárias. Você bota isso num eixo de mensuração e faz duas caixas centrais, que são as caixas, e dois fios extremos, que seriam as extremidades dessas caixas. Com base nessas 5 medidas, eu tenho o gráfico boxplot. Como dica para vocês, eu vou deixar como sugestão que vocês assistam o vídeo Criando Gráficos no Microsoft Excel, porque ele é uma ferramenta bastante útil para a elaboração de gráficos. Então, um bom estudo a todos e até a próxima aula.